Olá, seja bem-vindo ao canal A História Não Contada. Meu nome é Guilherme e primeiramente eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para entendermos um pouco sobre a nossa política atual no nosso país e também no mundo. Vamos falar sobre a Revolução Francesa, os teóricos que inspiraram a Revolução, a ideia por detrás, o seu contexto histórico. Então olha, é um tema bem legal. Se você não conhece nada sobre a Revolução Francesa, este é o vídeo ideal. Se você conhece um pouco, este é o vídeo ideal. Se você conhece muito, este é o vídeo ideal. Porque se você conhece bastante, eu recomendo que você deixe aqui nos comentários algumas sugestões de leitura referente ao tema, para que eu mesmo possa estar me aprofundando e aprendendo cada vez mais. Porque aqui nós aprendemos juntos. Vamos então à primeira verdade sobre a Revolução Francesa. Será que a Revolução Francesa foi bom? Foi ruim? Foi mais ou menos? O que causou a Revolução Francesa? Afinal, você sabe o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um dos marcos mais importantes para a nossa história e esse acontecimento influencia direta e indiretamente no momento de nossa política mundial atual. Por isso é muito importante entender o seu contexto histórico e suas características, bem como seus personagens e a ideia que influenciou esse movimento. Para muitos pensadores, esse evento marcou a transição da Idade Moderna para a contemporânea. Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram o fim do privilégio de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Inspiração para movimentos de independência no continente americano. Popularização da república como forma de governo e separação entre os poderes e imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Alguns fatores levaram os burgueses e os membros do Terceiro Estado a se rebelarem contra o absolutismo que reinava na França no final do século XVIII. Ao longo da segunda metade do século XVIII, a França acabou se envolvendo em diversas guerras, como a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e o auxílio aos Estados Unidos na Guerra da Independência. Nesse ínterim, a corte absolutista, que possuía um alto custo de vida, era financiada pelo Estado, que por sua vez já gastava bastante seu orçamento com a burocracia que o mantinha em funcionamento. Pode-se somar duas crises que a França iria acabar enfrentando. A primeira é uma crise do campo, consequência das péssimas colheitas das décadas de 1770 e 1780, o que acabou gerando uma inflação de 62%. E uma segunda crise financeira, derivada da dívida pública que se acumulava sobretudo pela falta de modernização econômica, principalmente a falta de investimento no setor industrial. Tudo isso levou a França a passar por um momento complicado, ocorrendo várias mortes e altos impostos por parte do Terceiro Estado. A França era dividida em 3 estados, onde por sua vez o primeiro estado era representado pelo clero, pela Igreja Católica, que era responsável direto pelas decisões do rei e obtinha 20% da riqueza do império. O segundo estado era representado pelo rei e a nobreza, e o terceiro estado era representado por todo o resto, os camponeses e a burguesia, uma classe que estava surgindo e crescendo na França nesse tempo. Nesse tempo, as ideias iluministas estavam crescendo e por sua vez acabaram influenciando boa parte da burguesia. O iluminismo é um tema bem importante falarmos, por isso será o tema de um próximo vídeo. Caso vocês queiram, deixe aqui nos comentários. Não podemos deixar de falar pelo menos um pouco sobre o iluminismo neste vídeo. Pois bem, os mais famosos pensadores e filósofos que aderiram a essa filosofia foram Jean-Jacques Rousseau, que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom, mas a sociedade quem o corrompe. Voltaire, Diderot, John Locke e Montesquieu. E sua filosofia era baseada no conceito de limitar os privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Essas crises levaram o rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que reunia os representantes dos 3 estados para decidirem a política, o futuro do país e determinar melhorias. Um dos pontos colocado em pauta era o aumento dos impostos do terceiro estado. E o voto na Assembleia dos Estados Gerais não era por pessoas, e sim por estados, o que acabava prejudicando o terceiro estado pelo efeito da aliança que era feita entre o primeiro e o segundo estado, que se uniram para manter seus privilégios.
Isso acabou gerando uma revolta entre o povo, pois eles queriam que o voto fosse por pessoas, assim eles teriam chance de vencer. Porém, foi negado pelo rei e isso foi uma decisão que acabou gerando todo o conflito da Revolução. A burguesia, que liderava o Terceiro Estado, propôs em 10 de junho uma Assembleia Nacional, isto é, uma assembleia para se formular uma nova Constituição para a França. Essa proposta não obteve resposta por parte do rei, da nobreza e do alto clero. Em 17 de junho, burgueses, trabalhadores e demais membros do Terceiro Estado se declararam em reunião para a formulação de uma Constituição, mesmo sem a resposta do primeiro e do segundo Estado. Esse documento incorpora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que teve forte inspiração na Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. No mês seguinte, no dia 14 de julho de 1789, a massa populares tomou a prisão da Bastilha, que era símbolo do antigo regime. Iniciava-se a Revolução. Em 1791, a Constituição ficava pronta. O rei Luís XVI foi pressionado a aceitar os seus critérios. Essa Constituição mantinha no seu íntimo a doutrina do Iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Dentre os muitos artigos, podemos destacar: o governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam um mandato de 2 anos. O voto não teria caráter universal, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima, ou seja, o voto censitário. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve-se a escravidão nas colônias. Nesse momento, alguns grupos de representantes do povo começaram a se destacar dentro da Assembleia, sendo 2 deles fundamentais para o desenrolar da Revolução: os jacobinos e os girondinos. Os girondinos eram da alta burguesia, composta por empresários e comerciantes. Esse grupo queria uma reforma com foco no liberalismo econômico e no fim das isenções de impostos e privilégios dos nobres. Eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam, contrários ao uso da violência e defensores da monarquia constitucional. Os jacobinos, por sua vez, eram a baixa burguesia. Esse grupo era formado principalmente por intelectuais, advogados, trabalhadores da justiça e médicos. Os jacobinos eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas e fiscais, mas também políticas, sendo que alguns deles defendiam a erradicação total da monarquia constitucional que se instaurou para criar um regime republicano. Girondinos se sentavam à direita da Assembleia e os jacobinos à esquerda. Essa divisão foi a origem do que definimos hoje como esquerda e direita. Na noite de 20 de junho de 1791, a família real francesa realizou uma tentativa de fuga da França com a ajuda de outros monarcas europeus, entre eles o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Leopoldo II, irmão de Maria Antonieta. A intenção de Luís XVI e seus aliados era reunir forças estrangeiras para retomar a França dos revolucionários. O plano não funcionou e os fugitivos foram descobertos durante a viagem e enviados novamente para Paris. Com o fracasso da tentativa, monarcas de toda a Europa, da Prússia, a atual Alemanha, à Rússia, iniciaram ataques às fronteiras francesas, pois eles passaram a perceber que a revolução seria uma ameaça para os seus próprios países, se ela se mostrasse vitoriosa na França. Os franceses, por sua vez, estavam divididos e seus exércitos desgastados. A guerra devastou as cidades e a fronteira da França, e foi o motivo derradeiro para a população de Paris decidir por derrubar a monarquia, que estava atuando contra os interesses franceses na guerra. No dia 10 de agosto de 1792, os parisienses, liderados por um grupo de revolucionários conhecidos como Sans-Culottes, tomaram o Palácio das Tuileries, onde vivia a família real, e nesse momento a monarquia francesa acabava de vez, dando lugar à República, proclamada no dia 21 de setembro. Luís XVI e Maria Antonieta foram presos por alta traição. A Assembleia Nacional, que era eleita por meio de sufrágio censitário, deu lugar à Convenção, uma Assembleia eleita por sufrágio semi-universal, onde qualquer homem poderia votar, independente de sua renda. Mulheres, entretanto, não poderiam. As reuniões da Convenção foram marcadas pelos embates cada vez mais acirrados entre girondinos e jacobinos. O primeiro desses embates se referia a qual deveria ser o destino de Luís XVI e sua família. Girondinos defendiam que a família real fosse exilada, ao passo que os jacobinos entendiam que apenas a execução da monarquia livraria a França da ameaça de um retorno do absolutismo. Estes últimos venceram e no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina.
Os conflitos entre jacobinos e girondinos não cessaram nesse ponto. Na verdade, eles se intensificaram. Os girondinos estavam com medo das proporções que a revolução e que os movimentos populares, como os sans-culottes, estavam tomando e pediam o fim da revolução, uma vez que haviam alcançado suas reivindicações pela liberdade econômica e fim da aristocracia. Mas os jacobinos acreditavam que o fortalecimento dos movimentos populares era essencial para que uma revolução profunda ocorresse. O auge desse conflito foi a prisão de boa parte dos deputados girondinos, em junho de 1793. Esse golpe de Estado deu início ao regime do terror na França e desencadeou uma guerra civil por todo o país. Foi instaurado pelos deputados jacobinos, nesse momento, um Comitê de Salvação Nacional, que se utilizava do terrorismo de Estado para conter manifestações e insurreições e praticar execuções em massa por todo o país. Entre 30 e 50 mil pessoas foram mortas nesse período. Foi assim instalada a ditadura jacobina, que introduziu novidades na Constituição, como o voto universal e não censitário, fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços de produtos básicos como trigo e instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. O regime do terror, liderado pelo jacobino Maximilien de Robespierre, não poupou adversários políticos, assim como não poupou aliados. Robespierre, o incorruptível, deu continuidade a uma agenda de reformas econômicas e culturais na França, ora se aliando a deputados revolucionários e ora a deputados de centro. Seu poder dentro da convenção se deteriorou rapidamente e resultou em sua queda. Thermidor foi o nome dado pelos revolucionários aos meses de julho e agosto, e em 10 de Thermidor, no ano segundo da Revolução, que corresponde a 28 de julho de 1794, o ano do calendário revolucionário, foi executado na guilhotina Maximilien de Robespierre, o principal líder jacobino e um dos grandes nomes da Revolução e comandante do regime do terror. Um ano depois, o diretório passou a ser dominado pelos girondinos, e durante os 5 anos seguintes, os deputados conseguiram avançar com pautas de incentivo à liberdade econômica e com uma série de vitórias militares na Europa, em especial na Itália e na Áustria. Em 1799, a esquerda ameaça novamente voltar ao poder. Foi nesse cenário que os girondinos pensaram em uma estratégia para não deixar isso acontecer e tiveram uma brilhante ideia, se assim podemos chamar. Entraram em um acordo com os jacobinos e esses dois grupos apelaram para um novo golpe de Estado, mas dessa vez não para tomar o poder, e sim para cedê-lo a um novo monarca. E não havia ninguém melhor do que o astuto comandante militar responsável pelas vitórias francesas no exterior, Napoleão Bonaparte. Em 18 de primário do ano 8º, 9 de novembro de 1799, Napoleão toma o poder por meio de um golpe militar e se declara cônsul da França. Esse golpe tem o apoio da burguesia, que enxerga em Napoleão um aliado de seus interesses econômicos. Nesse momento termina a Revolução Francesa e inicia-se a ditadura napoleônica. Bom pessoal, esse foi o vídeo, e o livro que eu vou recomendar neste vídeo é Reflexões sobre a Revolução da França. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e de me seguir nas redes sociais para você ficar por dentro do meu posicionamento político e religioso quanto aos temas. Vamos estar dando continuidade ao assunto desse vídeo. Pretendo no próximo vídeo falar sobre o Império Napoleônico. E olha, você sabia que Dom João VI foi o único que enganou Napoleão Bonaparte? Então, se você não sabia disso e muito mais, acompanhe o próximo vídeo. Forte abraço e até lá!